quais são as novidades aí nos bastidores da política em Brasília, sobre esse assunto que tem repercutido já há dias, principalmente nas redes sociais. Luiz, Rose, bom dia para vocês, bom dia também para todos que nos acompanham. Essa polêmica continua dando o que falar. Na verdade, desde sábado, o X, o antigo Twitter, está suspenso no país. Os usuários da plataforma, mais de 40 milhões de pessoas, tentam acessar o X e não conseguem de jeito nenhum, porque numa decisão monocrática, o ministro Alexandre de Moraes optou por suspender, determinou a suspensão da plataforma X por causa de descumprimentos do dono da plataforma, o Elon Musk. E aí, por ser uma decisão monocrática, os demais ministros do Supremo Tribunal Federal precisam analisar. Nesse momento, foi aberto em plenário virtual um julgamento da primeira turma da Suprema Corte. São apenas 5 ministros que compõem a primeira turma e eles têm até a meia-noite de hoje para analisar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Por se tratar de uma decisão monocrática, ou seja, uma decisão de um único ministro, os demais ministros da primeira turma da Suprema Corte precisam analisar essa situação. O primeiro a registrar o voto, claro, foi o ministro Alexandre de Moraes. Não era um total de 0 surpresas, ele optou por manter a suspensão da plataforma X. O segundo a votar foi o ministro Flávio Dino. Apenas eles dois, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, registraram o voto no plenário virtual até o momento. O ministro Flávio Dino seguiu o ministro Alexandre de Moraes e também optou por manter o X suspenso. Estou aqui com um documento que foi protocolado pelo ministro Flávio Dino. Ele diz o seguinte, abre aspas, a liberdade de expressão é um direito fundamental que está umbilicalmente ligado ao dever de responsabilidade. O primeiro não vive sem o segundo, e vice-versa, em recíproca limitação aos contornos de um do outro, fecha aspas, o ministro Flávio Dino, dizendo então que a liberdade de expressão é uma garantia constitucional, mas que precisa ter responsabilidade. É uma liberdade com responsabilidade. E foi essa a justificativa apresentada pelo ministro Flávio Dino para manter o X suspenso. Nós temos aí todos os integrantes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Nossa produção vai colocar no ar agora. O STF, como um todo, tem 11 ministros, mas na primeira turma nós temos o ministro Alexandre de Moraes, que já votou favoravelmente pela manutenção da suspensão do X. Nós temos o ministro Flávio Dino, como a gente acabou de falar, ele acompanhou o ministro Alexandre de Moraes no voto. Temos a ministra Carmen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin. São esses os ministros que compõem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. É a turma que analisa as decisões monocráticas, é a turma que analisa essas situações no país. E então, a expectativa é que esses 5 ministros que vocês acompanham aí na tela, eles votem favoravelmente para manter a suspensão do X até que o bilionário Elon Musk cumpra todas as determinações do ministro Alexandre de Moraes. Não há expectativa de voto contrário, não há expectativa de que a primeira turma cancele a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Essa polêmica começou quando o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de alguns perfis no X. Entre esses perfis, o senador Marcos Duval e blogueiros como o Oswaldo Eustáquio e Alan dos Santos. A justificativa de Alexandre de Moraes é que essas pessoas estariam disparando notícias falsas usando a plataforma X e que também estariam atacando o Poder Judiciário brasileiro. Elon Musk não concordou com essa decisão de Alexandre de Moraes. Disse que era uma censura que ele estaria trazendo para esses perfis e, portanto, não cumpriu a ordem judicial. Em contrapartida, por causa desse descumprimento, Alexandre de Moraes impôs uma multa que chegou a R$200 mil. E aí Elon Musk disse que não ia pagar essa multa. Não satisfeito, Alexandre de Moraes aproveitou que, já que o dono do X não estava pagando a multa do X, então ele bloqueou as contas bancárias da Starlink, que é uma outra empresa do Elon Musk. É uma decisão inédita, pela primeira vez na história do país, uma empresa é multada
porque a outra não cumpriu ordens judiciais, mesmo sendo do mesmo dono. A única justificativa é que a Starlink também pertence ao Elon Musk, assim como o X, e, portanto, a empresa teria as contas bloqueadas. Aí a casa veio abaixo, aí o Elon Musk chutou o pau da barraca. E ele fez o seguinte: ele começou a disparar ofensas contra Alexandre de Moraes na internet. E aí, Alexandre de Moraes, por não ter ordens judiciais cumpridas, não ter multas pagas e ainda ter ofensas contra o Poder Judiciário, Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para que o Elon Musk apresentasse um novo representante do X aqui no Brasil, já que também, como uma resposta a Alexandre de Moraes, ele tinha tirado o representante do X no país, algo que contraria a lei brasileira. E aí, então, como ele não indicou um novo representante, Alexandre de Moraes suspendeu o X, deu um prazo de 24 horas para a Anatel e as operadoras de telefonia tirarem o X do ar. Isso começou a ser feito à meia-noite do sábado, no último fim de semana. E até o momento, o Twitter está suspenso. Então, é uma verdadeira guerra contra eles dois, uma verdadeira queda de braços. De um lado, a gente tem um empresário bilionário que não é brasileiro e que tem desafiado as leis brasileiras, tem desafiado o Poder Judiciário brasileiro, e por outro lado nós temos decisões de um ministro, decisões essas inéditas, como por exemplo bloquear as contas de uma empresa para prejudicar a outra, sendo acusado de autoritarismo, mas também sendo defendido por alguns especialistas por fazer vigorar a lei brasileira. É esse o cenário nesse momento. Não há expectativas do X voltar para o ar e também não há expectativas de Elon Musk cumprir as ordens judiciais, ou seja, os mais de 40 milhões de usuários do Twitter continuam sem a plataforma. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Uma briga onde só quem perde é a gente, né? Porque tem uma plataforma que está suspensa, tem um outro aí perigando de ser suspenso também, que é a Starlink, que muita gente usa. Então, a gente vai seguir de olho aí nessas atualizações de Brasília. Muito obrigada, meu amigo. Bom dia de trabalho para você, viu? Tchau, tchau, Só queria Igor. trazer rapidinho a tela que a gente mostrou da primeira turma do STF, que vai votar se mantém a decisão do Alexandre de Moraes. Como vocês podem observar na tela, Alexandre de Moraes é o presidente dessa primeira turma. E pelo que a gente observa aqui, ó, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin, Flávio Dino, é muito difícil que a gente tenha uma decisão diferente da que teve Alexandre de Moraes. O único voto que pode ser diferente, na minha opinião, é o de Luiz Fux. Mas o resto, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino, todos devem referendar a decisão de Alexandre de Moraes. É um assunto para a gente acompanhar, viu, e ficar de olho lá em Brasília. Agora os twitteiros devem estar, meu Deus, será que a gente vai ficar sem o Twitter ou não? Deve estar batendo aquele Tem gente que está conseguindo acessar, tem gente que está conseguindo os Twitter. Nosso diretor está falando que o twitteiro está com abstinência. Mas bora aguardar, bora dar uma segurada aí, fazer outras atividades, né, para passar um pouquinho o tempo. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.